Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva do YouTube, sou o Nicolas. Hoje apresento a vocês o novíssimo MG Cyberster. Então, Cyberster. Eu acho que é uma primeira, de qualquer forma eu nunca tinha visto. Conversível elétrico. O que vocês acham? Um brinquedo assim, elétrico, potente, que não faz barulho, conversível. O mar, as estradinhas, a diversão, não é? Antes, no prazer do cabriolé, havia o som, uma pequena transmissão manual e um pouco de barulho. Isso evolui, mas eu penso que, por outro lado, na maioria das vezes, frequentemente passeamos por pequenas estradas de campo agradáveis ou relaxamos na cidade. Por que não essa proposta? Vamos ver durante este teste se podemos nos divertir a bordo de um carro como este, elétrico ou não. Porque alguns dirão que não há barulhos, eu que também sou fã de carros esportivos, conversíveis. Vamos ver o que eu acho disso? Eu ainda não dirigi muito. Vou descobri-la com vocês diretamente para que possamos ter as primeiras impressões. Lá eu dirigi 2 km e na verdade 510 cavalos é absurdo. Bem, então, esse MG Cyberster, por enquanto, ele começa a partir de 67.990 euros, 68 mil. Assim, há algumas opções extras, como essa pintura que chegará no início de 2025. Aqui, eu tenho uma versão que ainda não é produzida para a França, mas que chegará na versão de 100º aniversário, que será uma das primeiras. A MG tem 100 anos, foi criada em 1924. Diga nos comentários se você sabe o que MG significa. Sim, porque tem um significado, como muitas vezes. E são nomes, caso você não saiba, como o Dr. Bacharel na Aston Martin. Acredito que era David Brown, não posso afirmar com certeza para não falar bobagem na internet, pois sei que vocês estão aí. Portanto, esta versão, por enquanto, está sendo lançada apenas com tração nas 4 rodas, com 2 motores, um motor na frente, um motor atrás, tração nas 4 rodas. Portanto, é baseado no chassi do MG4 X-Power, temos a grande bateria do MG4 e motores diferentes. Um motor específico na parte de trás, 340 cavalos com um motor na frente, o mesmo do MG4 que 204 cavalos posicionados na dianteira. Portanto, isso nos dá 510 cavalos, e para ser transparente, funciona muito bem. Aceleramos de 0 a 100 em 3 segundos, alcançando desempenhos respeitáveis. Eles até anunciam uma frenagem de supercarro, com uma frenagem de 100 a 0 em apenas 33 metros, o que é realmente impressionante. Em termos de propostas, haverá mais tarde uma versão de roda motriz de propulsão que chegará. O motor traseiro certamente fará os 340 cavalos anunciados. Estou ansioso para testar na versão de propulsão. Isso pode ter um lado mais divertido que este capacete, que é bem rigoroso. Esta versão, com bateria de 77 kWh, tem autonomia anunciada de 443 km. Portanto, temos um consumo em torno de 20 kW por 100, se nos divertirmos um pouco. Haverá também a versão propulsão, com autonomia de 507 km. Claro, todas essas são normas Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, você conhece? No nível de carga, poderemos recarregar até 144 kW e leva-se cerca de meia hora para carregar de 10 a 80%. Como a maioria dos carros elétricos, também temos o V2L. Podemos conectar um adaptador que transforma este carro em um grande power bank para a casa, permitindo ligar o forno, o micro-ondas, etc. Ou se ficarmos sem energia em casa, podemos nos conectar a ele. Isso geralmente sobe para cerca de 2000 W, o que pode ser suficiente para ter iluminação ou outra coisa na maior parte do tempo. Embora pareça pequena, na verdade não é tão pequena em termos de tamanho. Em termos de tamanho, é quase idêntico a um Porsche 911 ou 992, com diferença de apenas alguns milímetros. Portanto, ainda é um belo bebê que faz 4,53 metros de comprimento, 1,91 de largura e 1,32 de altura. O que você precisa saber é que com as portas desdobradas, grandes, abertas, porque as portas você viu, elas se abrem assim. Isso faz 2,36 metros. Ao apertar meu pequeno botão, o que é ótimo é que isso se desloca. Disso, e muitas vezes com isso quando abrimos uma porta, mas não podemos sair. Abrir isso significaria que só resta isso, o que é complicado. Aqui, isso facilita a saída e muitas vezes há espaço para abrir portas. Há sensores nas laterais, na parte superior para evitar que bata. Como é uma porta automática, não podemos abri-la. No modo manual não há alça para puxá-la. Então eu aperto o botão. Depois há detectores e sensores como os usados em radares de estacionamento. E olha, se eu ficar aqui, por exemplo, ela não vai abrir mais com um pequeno bip, porque ela pensa, Nico, tem algo ali. Não posso abrir, receio me arranhar.
Então não é tão bobo assim. E se eu não me esforçar, ela não vai querer se abrir. E até mesmo na parte superior, normalmente, temos um sensor e aí ela se abre. Sensor, então é bastante seguro. Temos uma distribuição de massas bastante perfeita neste carro, uma distribuição 50-50. Temos a bateria no meio e um motor na traseira e outro na frente. O equilíbrio. Os assentos são posicionados para um equilíbrio ideal quando estamos dentro. E que tenhamos o peso perfeitamente equilibrado entre a frente e a traseira. Quanto mais equilibrado é um carro, mais saudável ele tende a ser em termos de comportamento. Vamos ver como se comporta na estrada, pois temos sinais aqui. 510 cavalos deve ser divertido. Por ser um carro mais esportivo, a velocidade máxima definida é de 200 km por hora, o que geralmente é suficiente. Ao se posicionar aqui bem na frente, vemos um nariz que é muito inclinado. Neste carro que nos leva ao logo MG, ele está quase a 45 graus no final, tanto que está inclinado aqui, com essas faixas que levam ao logo MG. Similar ao primeiro carro, com um design mais arredondado próximo ao logotipo, podemos abrir o capô deste veículo. Nada além desta grande parte de plástico com a inscrição Cyberster. Basicamente, você não tem nada para fazer aqui. Seria legal ter um pequeno Frank. Mesmo nas versões apenas de propulsão, não haverá espaço na frente. Temos os auxílios de condução, como na maioria dos carros recentes, com condução de nível 2, etc. A câmera superior e o sensor frontal são bem legais, muito bons. Temos as luzes aqui, 100% LED, claro, com a assinatura aqui, com os 3 pontos. Além disso, os blocos ópticos aqui, diretamente LED, temos uma visão noturna bastante boa, não é nada mal. Temos entradas de ar laterais para criar o efeito de cortina de ar e aprimorar a aerodinâmica. Este carro tem um 110 de 0,269, basicamente 0,27. Ao nos inclinarmos um pouco, como na vista daqui, quase temos a impressão de ver uma McLaren. Na verdade, em termos de formas, isso, nos lados aerodinâmicos, é muito bem trabalhado e há lugares neste carro. Eu penso, uau, é realmente muito bonito em alguns lugares, mesmo que a forma geral seja muito bem feita. Há certos lugares, eu penso que há trabalho a ser feito, é realmente muito legal, e daqui isso é bastante agradável. Mesmo se a cortarmos ao meio, quase parece que ela está sorrindo, com seu pequeno olho e boca. Estou feliz, não sei se vocês também sentem isso. Temos um pequeno pedaço de lâmina no lado aqui, que ajuda levemente no apoio em alta velocidade. As entradas de ar, a grade frontal para resfriamento, a bateria, o gancho, a placa com suporte integrado. E essa parte vertical, aqui na frente, que também encontraríamos na traseira, que divide o carro em 2. Assim, com essas partes bem simétricas que eu gosto, e como eu dizia, 1,81 m. E se eu abrir as portas, não é tão largo assim, porque quando abrimos as portas de um carro grande, geralmente parece muito mais largo. Bom, vá lá, admita que isso tem estilo. E depois nos sentamos assim em cima. Fica legal, não? O que acham? Quando você chegar na casa da sua sogra com isso, vai abrir as portas e ela ficará impressionada. Admita, é elegante só por isso, o que é legal. Então, é a primeira vez que há um teto de lona com portas de élitro assim. E além disso, são portas elétricas. E admito que o lado elétrico é bastante bom. Porque a maioria das pessoas que compram carros novos na França tem mais de 60 anos. E depois de um tempo, em uma certa idade, não queremos mais fazer muitos esforços. Pressionar um botão é definitivamente muito mais fácil. No lado deste carro, ele tem linhas bastante bonitas. Eles disseram que na parte de trás, nesta parte aqui, tentaram trabalhar um pouco como uma Ferrari 250 Gran Turismo Homologato. Com essa parte que sobe aqui, essa parte cortada verticalmente, por que não? Eu admito que gosto, peça por peça, como eu digo, há muitos lugares que eu gosto. Temos o teto flexível, vou fechá-lo logo depois. Vamos falar sobre os equipamentos técnicos laterais, como as portas de élitro que se abrem. Vou refazer a explicação para você. O lado elétrico era bastante prático lateralmente. Você verá o interior quando entrarmos. Temos um acabamento muito bonito bem aqui. Temos um lado bastante simples com curvas. Ainda temos algumas pequenas linhas tensas. Não é nesta cor que se nota mais. Em outras, como a vermelha, é um pouco mais marcante. Sobre as cores, vou te passar os nomes que recebi por serviço de mensagens curtas ontem. Não se mova. Teremos o New English White, que é este. Então, uma espécie de cor um pouco Porsche, tenho a impressão. Uma espécie de cinza bege. Teremos o Camden Grey, o Cosmic Silver,
o Dynamic Red e o Inca Yellow, o Red e o Yellow. Admito que sou muito fã, gosto de cores vibrantes. Para este carro, teremos opções de capotas vermelha e preta. No interior, teremos escolhas entre branco, cinza e preto. Será de acordo com as configurações que chegarão na França mais tarde, um pouco no início 2025. Na frente, temos nesta versão 4 rodas motrizes, rodas de 20 polegadas na frente e 19 polegadas atrás. Nas versões de propulsão, talvez teremos a opção de 20 polegadas, veremos. Temos grandes freios Brembo aqui, 4 pistões na frente, isso foi retrabalhado. No acabamento X-Power do MG4 tínhamos basicamente a mesma plataforma, mas tínhamos freios. Um grande monopistão com um bloco escondido com uma espécie de enfeite de pinça. Lá, eles disseram não, é mais rápido, é mais poderoso, teremos que fazer algo mais legal, porque vende mais caro. 68 mil euros, para lembrar que inclui os impostos, as penalidades impostas pela França, porque é um carro que vem da China. 68 mil euros por 510 cavalos, 100% elétrico. Eu não acho isso absurdo, em termos de posicionamento de preço. Continua sendo um carro para diversão, ideal como segundo ou terceiro veículo da casa. E por quê? Não? Por que não, pneus? Pirelli P Zero específicos para a versão elétrica neste modelo. Temos esse lugar que se parece um pouco com a parada que encontrávamos nas Corvettes. Isso me faz pensar um pouco no Stingray. Bem aqui, temos uma parte preta que faz a moldura ao redor, com os suportes também em preto aqui. E a pequena lâmina aqui com uma espécie de pequena asa na lateral, que talvez tenha um pouco de influência na aerodinâmica, para direcionar o fluxo de ar e exibir o emblema do 100º aniversário presente nas primeiras edições do veículo. E então na parte traseira desce um pouco assim, e essa cauda de pato aqui, e então algo muito vertical. E quando eu fecho o teto deste carro, eu vou subir para o interior, eu me deslizo facilmente para dentro. Felizmente, ela não é muito baixa. Aperto meu pequeno botão para fechar a porta. 10 segundos. E temos até 50 km por hora para poder capotar. Isso, é bastante bom. E então, ele me fecha as janelas. E então, é verdade que ela tem um estilo totalmente diferente. E a vantagem disso é que podemos aproveitar o ano todo. Não se esqueça do pequeno botão para fechar. Enfim, isso traz um visual radicalmente diferente para este carro. E com este contraste de vermelho mais branco quebrado bege, isso me lembra um pouco sua prima, a 911, sobre a qual estávamos falando. Já vi configurações semelhantes, e é bastante bonito. O teto, aliás, é de 3 camadas, no nível do sistema do mecanismo. Eles nos anunciaram ontem que era o fabricante do que era feito nos BMW Z4 que também fazia esse sistema. Portanto, isso deve ser bastante confiável. Admito que a textura aqui é agradável, com vidro verdadeiro na parte de trás. Teremos outra vantagem, é que o porta-malas não muda de volume, seja teto, capota fechada ou aberta. Não escapamos à regra. Ângulo traseiro de 3/4 para mostrar um pouco suas formas e quadris arredondados. A faixa preta que faz o contorno não vem rente, ela contorna mais adiante. É bastante original, por que não, com o MG anotado lá? E então começa aqui, onde é muito mais reto. Isso também é para a aerodinâmica, como costumamos dizer. Precisa cortar o ar de forma limpa para que não haja fluxo de ar aqui atrás. Com pequenas coisas que giram assim, que vêm aqui, precisa cortar e ir o mais reto possível. Isso também afeta o 110 e a autonomia da bateria. Um design redondo poderia reduzir a autonomia em quase 20 km. É incrível como não pensamos muito sobre o ar, mas eu adoraria fazer um vídeo sobre isso algum dia. Em um túnel de vento seria interessante trazer algumas peças para ver exatamente como o fluxo de ar age. Alguém tem um túnel de vento por perto, na retaguarda. MG apostou em algo totalmente atípico com isso, nessas flechas. Aqui, então eu nunca tinha visto isso. Então, pelo que parece, é mais para lembrar a Union Jack, porque MG era uma marca inglesa, e é para lembrar o que tinha na bandeira. Na verdade temos flechas assim. Eles pensaram que lembrava um pouco, eu via mais a seta do pisca, mas na verdade não é isso. O pisca é só no canto, não é toda a seta. Eu teria adorado se isso indicasse que estou virando à direita ou à esquerda, seria divertido. Bem, com essa assinatura à noite, você tem certeza absoluta de ser reconhecido, MG. Não é bobo a assinatura luminosa, isso influencia muito no reconhecimento de uma marca.
Por ser um carro elétrico, o foco é no aspecto aerodinâmico, resultando em um design bem alisado. O logotipo MG está bem no centro do vidro, para que todos possam ver claramente. O terceiro, que ele está integrado aqui, muito bem integrado, com realmente uma pequena leveza dos portos, essa parte que sobe um pouco que de pato, né? O Cyberster que está marcado aqui. A câmera, pois temos o pacote de 360 Valeu MG. Para fazer esse tipo de coisa também em carros assim, porque a câmera retro na parte de trás está bem alargada e cavada, temos todos os códigos de estilo que combinam bem. Logo abaixo tudo está pintado, o difusor pintado de preto, na mesma cor da carroceria. Aqui, para alargar e puxar um pouco mais, é muito marcante, ainda mais o caráter é bastante agradável. E essa versão vertical aqui, como também encontramos na frente. No centro, que realmente divide o carro em dois, e a luz aqui, bem no meio. Para abrir a carroceria, pressiono este botão e depois é manual. O porta-malas tem 249 litros de capacidade, o que é bom considerando suas dimensões. 90 assim, em 30 centímetros de altura. E na verdade há um pouco de espaço no catamarã. Eu fui repreendido, pessoal. 249 litros. Então o Nico não cabe, não importa o que haja. O cabo é um pouco incômodo, não mova a vaca. Se eu fizer um pouco mais de esforço, eu removo o cabo e me contorço um pouco, mas não tenho certeza se vou conseguir sair. Depois. Na verdade, o Nico cabe dentro, nós poderemos... esconder uma criança pequena lá, sabe? Eu não aconselho fazer isso. Enfim, ele... há espaço para ir no fim de semana, na verdade é bem espaçoso. Abaixo tem o kit antifuro. Agora vocês conhecem minha paixão por voltas de carro? Ela tem uma linha muito bonita. Na verdade é um carro que gostaríamos de ter na garagem. Quando o olhamos é realmente desejável. Este carro é bonito. Sim, eu poderia me sentar, olhar para ela ali com essa paisagem, ela tem formas para mim. Um pouco de Alfa 8 é a mistura cheia de coisas com essa parte. Arredondado, levemente curvado, grandes rodas bem separadas nos quatro cantos. Francamente, é bastante estiloso. Essa capota vermelha ela teria muitas configurações possíveis, até mesmo com um belo verde inglês, um interior um pouco marrom. Ela seria incrível. Isso aí, essa traseira com suas luzes, eu adoro. É tão original, essa traseira coupé aí, mas realmente no estilo de um carro esportivo antigo. Olhe essas rodas com esse design, como se destacam bem. A câmera, a entrada de recarga está deste lado aqui, essa capota, os freios grandes. Aqui francamente não importa o lado, que ainda fica super bem a pequena abertura, essa recepção também. Francamente, que carro faz isso com você? Mesmo uma Lamborghini não é automática. Eles me fizeram olhar para um pequeno Porsche ali. O interior, sabe? Isso se parece. Assento vermelho e preto, por enquanto apenas nesta cor, chegará com outras versões um pouco mais tarde. Enfim, sinceramente. Quando a vemos por dentro, esses contrastes e outros. Então não é couro de verdade, é sintético. Parece sintético, não é couro de verdade em todo lugar. Isso é um tipo, eles chamam isso de dinâmico, é um tipo de alcântara, é meio parecido. E até mesmo as portas, olha o acabamento das portas, é bonito. Temos as pequenas caixas aqui para o armazenamento de óculos, isso aqui, mas sem a impressão de que são parafusos, são apenas inserções decorativas, mas é bonito. Aqui fechamos a porta e temos a faixa de LED que estava escondida ali dentro. Francamente, quando entro, sinto-me no meu cockpit de piloto, porque olha, esses três ecrãs estão virados para mim, este volante aqui. Enfim, entramos de forma muito tranquila para fechar a porta, tudo por botão, não force muito nesse carro, e isso faz a minha porta. E aí está o assento fechado, na posição em que eu o coloquei, porque eu ajusto o assento posição de boas-vindas. No entanto, não posso recuar mais. Aqui estou no máximo para pessoas muito altas. Tente antes. O que eu não posso é inclinar mais o encosto do que isso. Estou no máximo. Eu posso levantar um pouco, mas sempre deixa um pequeno espaço para trás. Portanto, do ponto de vista do volante, olhe para este belo volante.
É realmente muito bonito, com este tipo de vermelho super agradável. Os pequenos satélites, como encontramos na Audi e agora na Cupra, são um pouco inspirados. Eles pegaram um pouco de tudo que era legal nos outros. Volante. É bonito, até o logo da MG ao toque, é muito agradável. Aqui temos o que chamam de CARES, para recuperação de energia. Eu tenho o modo 1, 2, 3 ou também automático. Se eu continuar pressionando aqui, pronto, e depois eu tenho o modo S esportivo, então a regeneração. Deste lado há um contador que vai até 10.000, mas isso é apenas para lhe dar uma impressão. Na verdade isso está a 100%, mas eles trouxeram esse lado de contador virtual para lhe dar uma utilização em percentagem. Portanto, eles colocaram 2 vezes 10 para lembrá-lo. Em um contorno, quando está marcado Vinci e X10 ou X10 0, significa 2.000 rotações por minuto. E então, isso é basicamente a porcentagem da potência consumida. À direita temos os modos de condução deste lado, com o pequeno botão de modo bem aqui. E quando eu pressiono o modo, podemos ver isso lá embaixo. Isso muda aqui para esporte, muda para personalizado que eu ajusto, muda para conforto, esporte ou personalizado. Mas há um quarto modo que fica bem aqui, chamado Super Sport. E aí, temos toda a potência. Eu admito que você vai ver daqui a pouco, eu tentei alguns metros e isso revira um pouco o estômago. Aqui temos os comandos para alterar as informações na tela. Então eu aperto este botão, isso muda as informações que eu tenho lá embaixo. Ao apertar este botão, as informações na tela mudam. Ao apertar novamente, as informações mudam mais uma vez. Nesta tela aqui, esta tela é sensível ao toque caso você precise, esta tela é sensível ao toque caso você precise, esta aqui não é sensível ao toque, é a tela central. Como sempre, nunca silencioso. E em nenhum carro no centro, temos uma câmera para detecção de atenção. Tudo isso, coisa para desativar toda vez porque é bem chato deste lado, chamada de farol piscante. E até temos um modo de luz automática deste lado, são os limpadores de para-brisa. E então aqui temos os auxílios de condução com o volante, eu pressiono, controlador adaptativo, condução de nível 2, tudo isso. Ou no hospital, dependendo de como eu os ajusto. Deste lado temos isso, ok? Lá, ele me diz para apertar o cinto, mudar para o modo drive e ajustar a mudança. Sim, certo, ok. Ele me diz, na verdade, tudo o que eu preciso fazer para poder ativá-lo. Comando de voz aqui, atender ao telefone, o volume, mudar de rádio e rolar as informações bem aqui com esses botões aí. Com 3 telas diferentes, temos algo bastante complexo e especial para entender. Um detalhe que você pode notar é que dependendo de como você dirige, mais perto ou longe do volante, vai poder enxergar mais ou menos essas telas. Se você dirige mais perto com o volante puxado, verá bem este aqui. Porém, para ter o sistema de posicionamento global seria necessário se deslocar um pouco para um lado ou para o outro. Então, a ideia é muito boa de dizer, ei, vamos fazer algo realmente personalizado para você. Caso contrário, é preciso avançar o volante ao máximo. Isso nos dá mais visibilidade, mas, pessoalmente, preciso de uma boa posição de condução. Nós temos o ajuste dos assentos que é feito bem aqui, com memorização em 2 posições e os fechamentos. Aqui vemos os controles das janelas e do espelho retrovisor, que pode ser dobrado a partir deste local. E, como eu te disse, a pequena caixa de armazenamento aqui para óculos ou o que você quiser. Temos a Sonobose com um alto-falante muito bonito, um pouco mais abaixo. Para abrir o capô, acionar o freio de mão, ajustar a altura das luzes e ligar o ventilador deste lado. Você pode ver que o acabamento aqui de 6 mm se estende até aqui e realmente se estende por toda a parte. Temos um tipo de couro esticado de 6 mm, Sonobose. Lá atrás, temos um som de boa qualidade no carro e então lá, o Dinamica no interior. E na verdade, quando você vê, é realmente muito bonito. O ambiente é projetado para lhe dar prazer. Você é motorista, ele passageiro. Ele olha a estrada e aproveita com os cabelos ao vento. Aliás, vamos abrir a capota. Este pequeno botão aqui abre completamente as janelas em 10 segundos. E vamos aproveitar mais o ar livre e o sol. Faz bem ouvir as ondas porque em Paris eu não ouço as ondas com frequência. Ele fecha as janelas para mim. Isso é mais ou menos aqui. Estou em um ambiente que me agrada, isso me faz bem. E olha, mesmo as telas sob o sol forte, bem, temos uma boa visibilidade. Isso foi planejado para o cabriolé, porque muitas vezes podemos dizer que as telas do cabriolé estão boas assim. Eu ainda não tive o sol diretamente na tela, mas desta maneira é bastante agradável. Temos essa parte texturizada e toda em plástico que nos dá a ilusão de ter uma espécie de carbono forjado.
Não, por quê? Cria uma ilusão à distância. De perto vemos que não é grave, mas para os amigos podemos fazê-los acreditar. Também gosto dos porta-copos. Então, que afunda assim, que sobe, e por que a boca? E este aqui se move para este lado. Na verdade, isso sobe e cria uma área mais plana no interior. Eu gosto. Aqui temos um lugar para guardar o telefone. Talvez eu gostasse de uma parte onde ele deslizasse um pouco mais. E carregador por indução. Infelizmente não tem carregador por indução aqui. A abertura das portas à distância. Então, olha aqui, por exemplo, se eu quero abrir essa, eu abro essa, por exemplo, vou receber alguém, senhora suba, e eu posso fechá-la à distância. Isso é realmente elegante, eu gosto muito disso. Vou buscar uma garota, aperto o botão, isso causa um efeito. A caixa de câmbio está aqui, então acho isso muito original. O drive, eu puxo desta maneira, a ré aqui, neutro e estacionamento aqui. Temos essa tela com atalhos aqui. Temos basicamente o que costumamos ter nos menus. Na tela central, que encontramos deste lado aqui. Em seguida, temos aqui alguns valores, temos os perfis, temos também as configurações do carro aqui, enfim, temos muitas coisas, temos até o clima. E muito obrigado a Porto Vecchio, o tempo está bom hoje e isso é bom. Aqui eu mostrei um pouco de tudo para vocês. Também temos uma espécie de alcântara em toda essa parte, né? O pequeno parasol com essa parte aqui, um pouco, você sabe, aqui como um acessório de iPad, aquele que se dobra assim. E é isso. Upper, com a iluminação no interior, é claro que eles acendem graças a um ímã fixado no interior. Aqui o pequeno espelho retrovisor central dourado é muito, muito simples. Dia à noite você mesmo, onde a iluminação, o teto, o céu está bonito. Somos uma caixa de luvas? Sim, a caixa de luvas é bastante simples, com algum tipo de veludo no interior. Isso é ótimo. 2 ventiladores deste lado, um ali e outro lá. Para mim, temos os assentos aquecidos, é claro, mais um espaço aqui, podemos guardar garrafas, como você pode ver, e pequenos doces podemos bastante. A chave na chave, a chave. Eles nos fizeram uma chave especial. Obrigado a Mieux por ter feito uma chave especial que muda de Roaring Raindrop. Ok, isso foi... O truque da época, a alma de MMG que fez o que ele é. Eu aprecio quando as marcas personalizam carros, algo raro de se ver. H pode até abrir aqui diretamente com a chave. Minha porta, isso deve funcionar apenas quando está fechada, isso no entanto é elegante. Abrir à distância e porta, isso eu gosto, mas não tenho a impressão de que temos a capota retrátil à distância. Terei que testar a lá, os assentos. Não sei se vocês mostraram bem essa forma de ir aqui, não é ruim. Ah sim, outra coisa importante, observem o amplo compartimento aqui para guardar pequenas bolsas. Aqui tenho minha garrafa e outra rede. Aqui, Sonoboss, temos que cobrir as portas em caso de necessidade, sem eletricidade. Temos o pequeno defletor aqui para o vento. Testaremos tudo mais tarde na estrada, é claro. As barras anti-capotamento caso a gente capote. Então, é isso. Só resta ir testar este carro. Vocês estão prontos? Vamos lá, let's go. Na estrada, eu não mostrei o pedal, ele se parece com isso. Temos um grande apoio para os pés lá embaixo. Colocamos os pés bem planos, pressionando com o pivô na parte inferior, usando a ponta. O pedal de freio não está conectado diretamente ao freio, pois temos um freio por fio. Isso passa por um cérebro do motor, seguindo por uma coisa e tudo mais. Vamos lá, desta vez, vamos, uma pequena bolsa. Laval, realmente tem muito espaço. Comecei este teste ao sol. Recapitulamos. Taxa a hora na estrada onde rola mais e também no final ao recapitular. Total acumulado, então tem de tudo. O 922 km com 23,7 kW, considerando que algumas pessoas dirigiram mais forte com ele. Até aqui, mas o que vou fazer é reiniciar, é para me dizer que começou. Então é muito estranho partir em um conversível elétrico com o barulho ao redor. E acima de tudo, se acalma um pouco o tempo todo. E parado, não faz barulho, isso é muito legal, eu não ouço o barulho dos pedestres, isso é bastante bom. Vamos lá, vamos pegar a estrada. O que é bastante engraçado é esse aspecto contínuo e 3,5 km na estrada, desde que vamos cortar o som, eu sou... A 30 km por hora é louco, eu ouço o cara cortando a borda da pele. E onde está o lado prazeroso do elétrico? Então realmente é muito calmo. Não cortei todas as ajudas à condução, então é aí.
Já, MG pilota excesso de... Velocidade e fadiga do motorista, nós desativamos. E estamos de volta sem os bips. Para aproveitar ao máximo eu do meu carro e do meu prazer. É uma bela estrada corsa daqui de Dan, embora seja um pouco firme. Rebate um pouco na traseira, temos... Ainda um pequeno ressalto assim na traseira. Na saída de Dodani também não é desconfortável. Temos uma boa frenagem no nível do curso. Aqui posso ter vários níveis de recuperação, permitindo-me antecipar, por exemplo, um Dodani. E se eu soltar, freia bastante forte, é progressivo, não é de fato instantâneo. Isso faz uma curva de cima, vai frear cada vez mais. Isso de um lado não é tão ruim, porque quando eu solto faz isso, não é ruim, eu gosto. Depois temos o modo automático que se adaptará ao carro, que não me segue só porque estou na frente, então nessas pequenas estradas é bastante agradável. Agora estou a 60. Com o pequeno boné, isso é a ferramenta indispensável do motorista de conversível. Pequeno boné, óculos de sol, pequeno lenço para poder dirigir o ano todo. Em termos de direção, é bastante leve quando sinto assim, é bom ter assistência e direções elétricas. Temos uma posição bastante especial neste carro. Esperaríamos que fosse bem menor. Não podemos esquecer que temos um piso com baterias, mas talvez sentados um pouco alto para realmente ter o prazer de dirigir. Uma pequena coisa a saber é que quando você vai ajustar seu assento para trás, ele não vai para a posição mais recuada de imediato. Ele diz que podemos ter colocado coisas para trás se pressionarmos o botão 5 vezes. Tac, 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 tac. Depois podemos ajustá-lo mais um pouco para pessoas altas como eu, que precisam ajustá-lo em 80. Um pouco mais do que o limite que eles estabeleceram desde o início. Para o lado muito agradável aqui neste tipo de estradas pequenas é tão agradável. Não tenho barulho, caixa de câmbio, nem quero fazer do calcanhar, ponta e outros. Eu gosto muito disso, são. Podemos ter sons artificiais também no carro. Aqui eu deixei sem nada para ter justamente esse prazer do elétrico. Não faz barulho. Aqui no modo conforto já estou nele. Acelera bastante. Não é ruim no modo conforto e há um certo atraso quando pressiono o pedal do acelerador. Vai ser uma curva igual que vai subir assim, bastante alta, mas sem ser muito absurdo. Depois, para poder mudar de modo, vou poder passar para o modo esporte. Modo esporte, ele imediatamente faz uma grande diferença. Cuidado, senhor, com seu cachorro. Está lá? Eu, Max, que isso empurra. Ok, lá, empurra forte. E depois tem o modo super esporte aqui, que acabou de comer. Confesso que isso me revira um pouco o estômago, tanto que é poderoso. 510 cavalos instantâneos, mais elétricos, imediatamente agora, admito. Isso acorda, isso realmente acorda bem, é quando... É mesmo muito brutal. O modo Super Sport é muito brutal. O modo Sport, a este respeito, já é um carro muito poderoso. O modo Super Sport, francamente, temos a impressão de ter um carro grande que é turbo carregado. Estou pronto agora, como se estivéssemos bonitos nas voltas. E realmente tem esse lado, e a frente se levanta e tudo, 110. Não deve, realmente há o que fazer. Então, em linha reta, nada a dizer, funciona muito bem, acelera muito forte, freia bastante bem. Não vamos esquecer que ainda temos cerca de 2.000 quilogramas, mas é quase irracional. Ainda posso dirigir no modo esporte, super esporte. Tenho um pedal que ainda é bastante utilizável no percurso. O início, se eu não pressionar muito forte, é gentil e ainda assim progressivo. Porém, quando eu pressionar mais da metade do pedal, algo realmente acontecerá. Portanto, eles mapearam bem esse pedal para que ele possa ser usado tanto para prazer quanto para uso diário. Então, vamos supor que eu chegue um pouco forte a uma curva. Ok, ele não vira aqui, chegamos um pouco forte. Ele está piscando nos assentos, um pouco de suporte. Os lados são bastante macios, então eles ainda me deixam ir um pouco.
Do lado, o suporte não é ruim, no assento está bom, é um assento que parece um pouco mais confortável e quando você está sentado nele, não tem a impressão de estar em um balde. A impressão é de estar em um assento de carro mais convencional com o encosto levemente curvado. Ele não é rebaixado comparado aos carros esportivos, então dizemos que não é realmente um carro esportivo, é mais um carro de turismo com o qual vamos poder nos divertir, e principalmente que vai ter potência. Mas não é um esportivo de verdade, por assim dizer, mesmo que tenha capacidades ainda assim com uma potência que é bastante impressionante. Olhe, ali, tem uma rotatória, parece vazia. Não, é o Twingo que está vindo. Vamos ver como se comporta na curva. Ele se mantém bastante bem com seus pneus, realmente se mantém muito bem. Ela subvira um pouco considerando o peso. Ela se apoia. É um pouco, mas ainda temos uma suspensão que é um pouco dinâmica. Não é nada absurdo, sinceramente. Segura bastante bem. Quando eu faço isso, sentimos que ainda estamos em um carro de caráter esportivo. Ela não se apoia muito para ver o que vai dar em pequenas sequências de curvas aqui nas montanhas da Córcega. Mas para o lado prazer, passeio assim, sim, ele... Tem um. Eu admito que é realmente muito agradável. Vamos chegar a 70. Janela fechada, entra muito pouco vento. Mesmo sem o boné, a rede anti-turbulência está cumprindo bem sua função. As telas eu consigo ver bem, apesar do fato de que o conversível tem o sol batendo diretamente nas telas. Sem problemas, temos uma ótima luminosidade. Não são painéis matemáticos, mas honestamente a visão é bem agradável. Dirigir assim no dia a dia é muito legal. E também podemos fechar a capota enquanto dirigimos até 50 km por hora. Então, por exemplo, decidi fechar o teto aqui e isso fecha as janelas para mim e desta vez estou em um coupé. Ou, para se inserir, admito que você vai se inserir muito rapidamente. Em um conversível, temos um teto de 3 camadas. Sinto que há espumas no interior, isolantes então feitas para que faça muito menos barulho. Estamos bem, sinceramente. É um carro agradável. Talvez eu devesse ter tirado o casaco, já que fechei a capota. Nós temos... um pequeno som. Ainda podemos ouvir um ruído mecânico sutil quando fechado, menos perceptível antes devido ao ar exterior. Então agora, ouvimos um pequeno ruído que vem do motor traseiro e até mesmo da frente. Há uma pequena coisa que eu não tenho. Vou voltar para o modo conforto para o dia a dia. Não há suspensão controlada. A direção está mais leve desta vez, embora mude. E aqui estamos com o pedal, que é muito mais progressivo. Francamente, nem há um lado legal neste conversível elétrico, né? O carro elétrico sempre tem esse lado legal para o dia a dia e outros. Aqui temos a vantagem de ter um carro bonito, elétrico e que supostamente não polui. Que agrada aos ecologistas, que pode nos agradar, porque temos um estilo incrível. E ao mesmo tempo temos uma potência incrível, com uma autonomia que permanece relativamente correta, mesmo se usarmos como carros do dia a dia. Algumas pessoas podem usar para o dia a dia. Se você mora no sul, onde o clima é bom, há pequenas estradas agradáveis para pegar. No final, fazemos um belo carro para o dia a dia. Não sei se podemos colocar isso na empresa, mas como um carro diário, para um pequeno empresário, carro elétrico, sua pequena diversão, seu pequeno cabo. Andamos assim para assinar contratos e outras coisas, e até mesmo no modo conforto quando queremos nos divertir. Bem, ainda assim empurra bastante, o suficiente. Eu, que tenho 1,80 m, ainda tenho espaço para a cabeça. Estou posicionado bastante alto em relação ao pilar do para-brisa. Então, se você for mais alto que 1,80 m, você está um pouco alto. Cuidado, parece que está em modo zigue-zague e super sport. Caramba, ó caramba, isso funciona, segura bastante bem e não é ruim. Sente-se um pouco o peso mesmo assim, mas enrola um pouco e segura bem. Então os...
acelerações são mesmo. Louco, isso segura bastante bem. A estrada, não esqueçamos, estamos na estrada, não fazemos qualquer coisa na estrada. Podemos acelerar um pouco, mas sem ultrapassar o limite de velocidade. Estradas pequenas como essa, com velocidade de 80, acho bastante agradável e funcionam. Bom, vamos lá, vamos testar de forma mais dinâmica em uma estrada adequada para isso. Modo. O modo Super Sport ainda é realmente muito violento. Freio forte, mas freia eletricamente, né? Então o pedal é muito progressivo. Sentimos que freia suavemente no início com o elétrico. No entanto, se eu precisar, sentimos que vai frear forte. Não hesite em acelerar. Meu Deus, isso dá um pouco de impulso para trás. Estou dirigindo suavemente, é claro, com todas as ajudas conectadas. Aqui há algo para realmente se divertir. Não há som, porque eu não o ativei. Vou tentar refazer isso depois. Apenas com som, a mesma rota com som. Ver o impacto disso, pois frequentemente faz a diferença. As coisas são bem diferentes, e isso se sustenta bem na verdade. Realmente bem, é agradável, isso funciona. Eu não quero levá-lo aos seus limites, porque esse não é o objetivo, na estrada. Jerome Chon, da TF1, que estava bem ali com o seu vermelho, ele encontrou essa bela estradinha também, e eu acho é muito legal porque funciona de verdade, é muito legal e essa estrada parece incrível. Aqui, acabei de ativar o sonde, coloquei a indução elétrica, então isso torna tudo um pouco mais divertido imediatamente. Um pouco no freio também, então isso é engraçado, eu adoro. E na verdade isso traz um pouco mais a sensação de aceleração, mesmo que a sintamos fisicamente. O fato de ter que ver uma sonoridade, isso permite para se dar um referencial, se basear em algo. E também podemos ter. O segundo, seu carro esportivo a combustível, então é sempre artificial. Eles são... Por que não basear um pouco o design em um carro esportivo? Eu vou... Você preferiu o outro, que me dá uma sensação melhor. Este aqui dá a impressão de que é realmente como um carro a combustível, que leva um pouco de tempo para carregar. Mas como o lado elétrico é instantâneo, não faz exatamente a mesma coisa que queríamos sentir. É um pouco diferente, é mais... Nada mal, as acelerações são realmente bastante loucas. Aqui nós... temos os Cybersters, então seguir um à frente é ainda mais legal. É verdade que com esse som é realmente muito mais agradável e isso se mantém bastante bem na estrada. E há muito com o que se divertir. E é realmente muito legal ver os colegas se divertindo também. E bem, isso é prazeroso. Vamos lá. O pequeno... O som é legal, ele diminui com a velocidade. Eu adoro nas fortes acelerações. Ok, então. O SP nos permite nos divertir um pouco, mas quando queremos acelerar mais, o SP interfere. Nico, você se acalma, você me deixou ativar, vou manter vivo mesmo se você me pisar fundo, não vou te dar toda a potência. Por favor, seja prudente em linha reta. Assim que sua locomotiva, o SP lá, e finalmente o SP, não está muito bom, já que isso funciona e se mantém bem. Na verdade... Essa estrada nós chamamos a polícia, dizemos por favor senhor polícia, feche essa estrada, vamos nos divertir. Seria indecente, porque é realmente muito agradável e já com 80 nos divertimos bastante. É isso que eu gosto com esse tipo de estradinha.
é que são 80, 90 e podemos curtir essas coisas. Também é legal com este carro, é como é. Um elétrico pode ter um bom raio de giro, como ele também não é muito baixo, isso faz uma pequena diferença. Durante o uso na cidade, o que é melhor do que um carro elétrico para o dia a dia? É muito agradável, é um ambiente bastante típico e carros de luxo, em vez de realmente carros esportivos, têm os belos acabamentos. Temos as telas e tudo mais, é bem legal. Eu estava discutindo com o Jerome Chon da Automoto, que achava que o Lexus LC500 elétrico tinha uma filosofia similar à versão a combustão. E eu acho que não é falso em relação a esse ambiente, esse interior todo focado no motorista. Atrás de mim eu tenho uma 100Z, um dos primeiros carros elétricos. Chegou na França, lembro. Eu trabalhava para a Citroën no estande do Salão do Automóvel em 2012 e tinha essa coisa lá. A C0 eu acredito que é o carro mais horrível do mundo. Eles ainda venderam algumas, mas era um dos precursores do carro elétrico e estava começando a chegar naquele momento. E hoje, veja o que eles estão fazendo. Mas passar da C0 para isso, um carro elétrico prazeroso. Quem teria pensado naquela época que faríamos isso? Mesmo que a Tesla já fosse precursora naquela época, porque a primeira Tesla era a Tesla Roadster, que era baseada em uma Lotus Elise, com baterias grandes, baterias que colocávamos em um MacBook. Eles pegaram a mesma ideia, colocaram muitas, fizeram um carro elétrico e deu nisso. O Tesla Roadster foi lançado por volta de 2010 ou 2012. 10 anos depois, temos isso para o público em geral, porque na época custava mais de 200 mil e poucos. É lindo, a tecnologia, a inovação. Bom, e então aqui eu tenho um pequeno golpe de rolagem. Só me resta colocar meu regulador adaptativo. 80 aqui e estamos todos bons. Estou dirigindo meu pequeno conversível esportivo um pouco luxuoso. Todos os auxílios à condução. O que mais se pode pedir? Para mim, isso é o ideal. Para se divertir, desligue tudo. Se você quiser dirigir, fazer longas viagens para ir a 200 km de distância, se divertindo. Os auxílios à condução e outros benefícios ainda são um grande diferencial. Enfim, para mim temos um pouco de todos os melhores aspectos do automobilismo. Exceto o lado, vamos dizer, de fato prazer, onde temos a caixa de velocidades, o som, etc. Mas além disso, é isso aí, o automobilismo também muda, evolui. Resetei, mas consumo. Agora sigo mais ao norte, rumo a Lille. Retornaremos ao porto, vivido. Depois vou tentar dirigir assim, então são estradas a 70, 80. O que é o máximo do máximo é que ela não faz o que o HS fazia lá. Por exemplo, se ela sabe que passa forte na curva, ainda passa forte, mesmo com o regulador. E isso é bastante bom, porque o HS, a partir de um pequeno ângulo do volante, limitava muito o carro. Esta aqui não faz isso. Cheguei a 50% da bateria e pensei em dar meia volta quando atingisse 50% da bateria. Isso já me dá uma ideia da capacidade restante. E com 50% ele me anuncia 198 km. Diminuiu um pouco porque eu parei, mas basicamente 200 km para 50%, isso significa que 400 km são anunciados com 100%. Então, na realidade, certamente será em torno de 350 km. Neste tipo de estrada, certamente menos. Se pegarmos a autoestrada, acho que chegaremos por volta de 300, mais ou menos em autoestradas a 130 km. Ora, aqui decidi colocar a capota novamente, para me reajustar assim. Em Super Sport não podemos usar os auxílios de direção, tem que estar no conforto ou Sport. Aos 80 aqui, como eu estava aqui. Infelizmente, não há 110 km/h, o máximo é 90 km/h na ilha, mesmo havendo diversão nas estradas rurais. Podemos nos divertir a 90 de uma maneira muito legal. Quando eu voltava para a posição, não achava necessariamente ideal. Lá, faz algum tempo que a condução de estar um pouco mais alto. No final, isso me incomoda menos, pois quando eu retomar minhas pernas, não vou mais sentir essa sensação, como em um carro esportivo. Portanto, o que torna algo um pouco menos bom para o lado esportivo, na verdade torna algo um pouco melhor para um uso mais tranquilo. Mas esse ambiente eu gosto, as telas, não as vemos de todo aqui. Por exemplo, o sistema de posicionamento global me dizia para virar à direita, mas minha seta estava exatamente no eixo do volante, então eu não a via. Tive que desviar a cabeça repetidamente, o que é lamentável.
Agora, o início da noite se aproxima. Eu dei meia volta, já percorri 60 quilômetros e passei por várias cidades no final, com uma média de 17 vírgulas. 8 kWh, então, ainda consome um pouco, mesmo sem ter dirigido muito rápido. Depois, ainda temos pneus grandes na traseira, temos rodas grandes, temos muita potência. Temos esse lado, quando estou em Super Sport de uau, que é totalmente impressionante, porque não pode consumir um pouco mais do que um pequeno Renault DR5. Temos uma pequena iluminação ambiente noturna aqui, que aparece à noite, enfim, bastante agradável. Faremos um pequeno debriefing depois que eu dirigir um pouco mais amanhã para vocês. Então eu acabei de reiniciar isso aqui. Partida do sul da Córcega em direção a Porto Vecchio para ir ao aeroporto de Ajaccio, estou a caminho para 2 horas e meia e 135 quilômetros de estrada. Sempre a bordo dessa Cyberestrela. Vamos lá. Resumo, estou em Ajaccio, 141 quilômetros percorridos, atravessar a cidade 48%. Então poderemos ter uma ideia de vir de Porto Vecchio até a praia em Ajaccio. Isso consumirá cerca de 50% da bateria, se divertindo um pouco nas montanhas e fazendo mais prazer. Pequena ideia de consumo 24. Eu ainda me diverti um pouco. Ainda assim, tinha que se divertir. Dirigi bastante no modo Super Sport e um pouco na descida no modo conforto, mas em todo caso, carro muito agradável. Bom, então, MG inicialmente era isso, nesses pequenos carros ingleses agora existem vários tipos de MG. Tem isso, o HS, que também testamos no canal, um dos veículos híbrido plug-in mais baratos do mercado. Agora tem isso, o novo Cyberster, basicamente um conversível GT um pouco esportivo com 510 cavalos e o mesmo. Um preço que permanece relativamente acessível quando comparamos a nova potência, desempenho e tarifas. Sabendo que é um carro 100% elétrico, é bastante bom menos de 70 mil euros. Para essa versão mais sofisticada, haverá 2 rodas motrizes. Estou ansioso para saber o preço, e talvez seja a melhor versão, mesmo para ter acesso a esta versão muito agradável por um preço um pouco mais baixo. O que pensamos então deste Cyberster? E bem, a potência, esses carros elétricos, 510 cavalos. A cada vez, sinto um friozinho na barriga. Você vai levar as pessoas? Elas vão ficar bastante impressionadas ao experimentar carros muito esportivos, não importa o que tentamos. Não há aceleração a partir do zero, exceto se você controlar o lançamento o tempo todo. Na cidade, é desproporcional, temos uma estabilidade que se mantém relativamente correta. Ainda temos pneus e rodas grandes. Sobre o sistema de frenagem, temos uma boa frenagem, considerando que o veículo pesa 2 toneladas. Não é feito para fazer circuito, não é feito para encarar estradas de montanha sem parar. No fundo, é um carro GT mais agradável, com o qual podemos nos divertir um pouco, talvez experimentá-lo em um circuito. A filosofia não é apenas para diversão, mas principalmente sobre valorizar o que temos. Aqui, Sam, estamos em calma, né? Atravessamos as cidades, aproveitamos, é um bom carro. E principalmente o lado cativante desse visual em vermelho, admito que pessoalmente eu sou mais fã desse tipo de cores. Eu gostei, é um carro agradável de dirigir, tem todos os auxílios à condução. Mesmo se eu tivesse uma Lamborghini ou uma Bugatti, eu gostaria de ter o regulador adaptativo para quando estou na autoestrada. Daqui consigo ver. O consumo está um pouco alto, provavelmente devido aos pneus muito grandes. Talvez não seja a coisa mais heróica também quando se tem um conversível, mas nos importamos com isso quando temos esse tipo de carro. Eu não acho que será totalmente para atravessar a França, mas mais para aproveitar ao longo da costa. Ou, mesmo se você mora na cidade, para usar no dia a dia. Eu acho que é um pequeno carro de aposentadoria que pode ser muito legal, para se divertir. Ter potência, visual legal e atípico. Com as portas. O que eu gostaria é talvez ter assentos um pouco mais cavados, uma posição um pouco mais baixa, para ter um estilo um pouco mais típico. E eu era esportista. Como ela mistura um pouco de tudo, ainda tem um porta-malas, uma pequena roupa na frente, seria a versão de tração traseira, sem o motor, mas não sei bem como é feito lá embaixo. Há algo para se divertir ao ver o que isso dá. Em um uso um pouco mais longo, com estrada, e outros para ver a autonomia da bateria, certamente vou retomá-la como necessário, embora eu encontre um motivo para retomar este carro. Será muito interessante. Não hesite em ler nos comentários. Nico, é fundamental que você realize testes mais prolongados, como na estrada, por exemplo. Pedirei a MG para retomá-la, porque admito que é muito legal mesmo como carro, e eu gostei bastante. Bom, se você gostou deste vídeo, um pequeno polegar azul assim, não hesite em se inscrever. Então, vejo vocês em breve para o próximo. Tchau, tchau.